De volta ao programa Mulher.com, hoje o nosso programa dedicado ao pessoalzinho da melhor idade, que está sempre prestigiando a nossa programação. Mais cedo a gente recebeu uma nutricionista falando um pouquinho de um problema comum, principalmente na melhor idade, né? A questão da artrite, da artrose, a própria osteoporose. Então, mulheres a partir da menopausa têm que ter um cuidado redobrado com o corpo, com a saúde dos ossos. E eu também hoje quero falar especialmente, turminha, dos cuidados com a saúde bucal na terceira idade. A gente recebe para isso, ele que é especialista no assunto, o dentista Dr. Marcelo Ferraz. Muito obrigada pela gentileza da presença, Marcelo. Eu que agradeço pelo convite. Marcelo, acho que cuidado, né, com os dentes, com a boca, todos devem ter, certo? E eu sempre reforço no programa, inclusive desde a infância, mesmo os bebês, o que a gente pode fazer, como fazer a escovação. Mas hoje eu queria focar nosso bate-papo para aquela turminha que me assiste da melhor idade. Em relação aos idosos, quais são, assim, se a gente puder pontuar, aqueles cuidados essenciais que eles têm que fazer diariamente? Na verdade, seria uma higienização normal, como todas as pessoas devem fazer, como você mesmo disse, baseado em qualquer idade. Mas o que acontece normalmente é que os pacientes idosos já possuem alguns tipos de prótese, sejam elas fixas, sejam removíveis. No caso das próteses fixas, que seriam as pontes, onde os dentes não possuem espaços interdentais, onde você não consegue passar o fio dental, então há um grande acúmulo, às vezes, de alimento embaixo desse dente que ficaria suspenso, como se fosse uma ponte literalmente, com dois pilares ou mais pilares. Então é óbvio que nesses casos eles precisariam usar algum tipo de limpeza complementar, como passadores de fio, escovas próprias para que você consiga atingir essas áreas para que se remova essa placa dentária, que na verdade são os restos alimentares que ficaram acumulados. Ah, perfeito. Então tem alternativa. Exatamente. A gente adquirir uma escova específica. Sim. E aí, claro, o seu dentista vai orientar você de casa. Ou mesmo a limpeza que a gente tem costume de fazer nos dentistas, vale também para esse pessoal que tem a ponte? Com certeza. Uma limpeza específica no consultório? Com certeza, porque você, claro, você faz a tua higiene bucal adequada no seu dia a dia, mas as visitas regulares aos dentistas são fundamentais. Uma vez que essas próteses podem, principalmente as próteses removíveis, podem de alguma maneira causar algum tipo de lesão, que ela pode ser vista pelo dentista, às vezes em áreas que às vezes as pessoas não conseguem ter acesso simplesmente olhando num espelho. Então, através de um exame odontológico, você pode verificar esse tipo de lesão e tomar as devidas providências. No caso da dentadura, sim, quem faz o uso, quais são os cuidados? Porque a gente sabe que, inclusive, o uso incorreto da dentadura pode trazer problemas sérios e até desencadear câncer. Exatamente. Principalmente nos casos de trauma. Nós temos que imaginar, grosseiramente falando, que a dentadura nova, vamos dizer assim, pela primeira vez que ela é feita e instalada, ela funcionaria como se fosse um sapato novo, que ele acaba te machucando um pouco, só que o couro do sapato acaba laceando, ou você trocaria o sapato, mas o couro acaba laceando. E no caso do acrílico da dentadura, isso não acontece. Então você pode criar áreas de trauma que, se não forem eliminadas, isso o dentista é quem faz, esses alívios, então ela, com o decorrer desse tempo, ela pode acabar realmente causando lesões que podem vir a se transformar em câncer. Ah, então de repente, se a pessoa colocou uma dentadura e ela sente aquele incômodo, aquela dor que não passa, é importante ela procurar o dentista para fazer essa limpeza, né, digamos assim, esse cuidado com esse trauma, para que isso não evolua para problemas mais sérios, como, por exemplo, o câncer. Exatamente. Isso, com certeza. Toda pessoa tem que fazer isso. Não adianta você dar uma de machão e falar, não, está doendo um pouquinho, mas eu vou me acostumar, eu me adapto. Não existe isso. Se está desconfortável, é óbvio que você tem que procurar realmente um dentista para que isso seja, seja aliviado, esses alívios sejam feitos o mais rapidamente possível. E muito importante também as pessoas terem em mente que uma dentadura é como se fosse um dente. As pessoas às vezes falam, eu coloquei a dentadura, eu durmo, eu não tiro, mas também não higieniza. E por ela ser um aparelho que ela está sobre a sua mucosa, ela não está colada à sua mucosa, ela está simplesmente apoiada. Então, quando você se alimenta, esse alimento acaba entrando nesse espaço entre a prótese e a mucosa e forma um grande acúmulo de placa bacteriana. Então, é muito importante que essa higienização seja realizada diariamente, assim mesmo como nós fazemos com os nossos dentes. Sempre depois das refeições, então exatamente, exatamente. O uso tem esses, né, enxaguatórios bucais, o próprio fio dental. No caso de alguns casos, o fio nem vai passar, né? Mas, por exemplo, em que casos é recomendado
É preciso? Não? De fato é a mesma limpeza? Por exemplo, eu vou fazer a mesma limpeza que de repente uma pessoa que usa uma dentadura, por exemplo. No caso da dentadura, existem escovas próprias para dentadura. Porque também tem escova específica. Exatamente. Doutor. Você pode usar a sua escova normal, mas ela é um pouco mais fraca, ela é muito delicada, então ela acaba se danificando mais rapidamente. Então, existem escovas próprias que você possa higienizar a sua dentadura e também pastilhas efervescentes que você pode utilizar. Você coloca a sua prótese em um reservatório, um copo ou algum Tupperware, alguma coisa com água, coloca essa pastilhazinha, deixa ela efervescer para ela poder eliminar um pouco essas bactérias, porque o acrílico ele é poroso. Tá. Então, ele acaba acumulando bactérias. E se você não remover essa placa, você vai ter ali um grande acúmulo de bactérias em contato com a tua mucosa que pode acabar levando a algum tipo de lesão também. E é muito importante salientar, Tati, que a saúde do nosso corpo em geral, as pessoas às vezes não associam que a boca faz parte do corpo humano. Né? O médico cuida do corpo, o dentista cuida da boca, mas isso não pode ser visto dessa maneira. Tá? Porque a boca é a porta de entrada do nosso, nós ingerimos, nós nos fortalecemos através dos alimentos. Né? E se você tiver alguma lesão, por exemplo, na boca, que você não tratar, você pode até levar a um problema cardíaco, como uma endocardite, por exemplo. Às vezes as pessoas não sabem, mas às vezes a origem está na cavidade oral. Então é muito importante a higienização e um controle também, um controle periódico com o dentista, que vai poder te indicar, olha, aqui você está tendo um pouco mais de acúmulo de placa, então toma um pouco mais de cuidado com a higienização nessa região. E assim você vai conseguir. É um tratamento, é um trabalho em equipe. Tá? Nós fazemos a nossa parte, mas vocês também têm que fazer a de vocês. Para que a gente possa realmente ter um tratamento, para que as pessoas possam gozar de uma qualidade de vida da melhor maneira possível. Né? Doutor, pela sua experiência dentro de consultório, existe alguma falha, algum erro que é comum as pessoas cometerem, talvez até pela falta de conhecimento, algo que seja corriqueiro e que seja importante a gente alertar? Gente, ó, isso não pode ser feito, isso não deve ser feito, ou isso não deve ser feito dessa maneira, e sim desta outra maneira. Tem alguma coisa muito comum que você sempre se depara? Existe sim. Às vezes o erro da técnica de escovação, por exemplo, que é uma coisa básica, que todo mundo acha que sabe. Né? Então, você, por exemplo, usar sempre escovas macias, não há necessidade de você usar uma escova mais dura, mais rígida, porque você tem que pensar que nós escovamos os dentes, vamos dizer que nós escovamos os dentes 3 vezes ao dia, tá? E a cerda dessa escova, por mais macia que ela seja, ela é abrasiva. E dependendo da pressão que você coloque durante o ato escovatório, ao passar dos anos, ao longo de décadas, isso você vai provocar desgaste na superfície do esmalte. Então é muito comum nós encontrarmos pacientes que na região do colo do dente, que é aquela região onde você termina o dente e começa a gengiva, há grandes áreas de desgaste. Tá? Então, isso é muito associado, às vezes tem pessoas que são muito estressadas, que colocam muita força realmente, ou às vezes na pressa, não, estou correndo, preciso ir para o trabalho, então preciso escovar rápido. Não pode ser assim, ela tem que ser feita adequadamente, com movimentos circulatórios, sempre da mucosa para o dente, para que você não empurre essa gengiva para cima, para evitar a retração gengival. Enfim, algumas coisinhas assim que são básicas, que todo mundo acha que sabe, mas isso nós vemos que, às vezes você dá uma escova para uma pessoa, seja ela adulta ou criança, e quando eles começam a demonstrar técnicas, falam, opa, vamos dar uma paradinha por aqui, acho que você pode melhorar dessa maneira. O próprio uso do fio dental, você simplesmente tem que limpar a região interproximal dos dentes. Não é pegar um fio dental e achar que você está fazendo uma cirurgia e empurrar a gengiva lá para cima. Às vezes muitas pessoas põem muita pressão. Então, sempre com movimentos delicados, mas que sejam realmente eficientes na remoção da placa. Legal. Gostei então das informações. Então, claro, quem usa, por exemplo, dentadura tem uma escova específica, sim, mas caso contrário, é interessante a gente optar por escovas macias, sim, e sempre do movimento então da gengiva para baixo, e se for no caso dos dentes de baixo, da gengiva para cima. Até mesmo porque você tem que massagear a gengiva. Porque quando você passa a escova na gengiva ou na mucosa, no caso seja o nome que você queira utilizar, nesse movimento da massagem, você está aumentando o fluxo sanguíneo naquela região. Então ela vai nutrir aquele tecido, ele vai ficar mais saudável, como se fosse uma massagem no corpo. Né? As pessoas tentam dissociar a boca, como eu falei anteriormente, dissociar a boca do resto do corpo humano. Então essa massagem ela é muito importante também para isso. Clareamento dental pode ser feito independente da idade, doutor? Pode. E o resultado é o mesmo ou não? No caso de pessoas mais idosas, o clareamento ele é feito em dentes onde há esmalte. Claro, se você pegar um idoso, por exemplo, onde ele tem uma grande reabilitação com cerâmica, com
É óbvio que o clareador ele não vai funcionar na cerâmica, ele funciona em dentes com esmalte, sob a superfície do esmalte. E as pessoas, com o passar dos anos, os dentes vão tingindo, eles vão se manchando, então eles vão ficando um pouco mais escuros, o que é natural. Isso é um processo natural do envelhecimento de qualquer ser humano. Então pode ser que nesses casos você precise fazer uma sessão a mais ou complementar com o clareamento caseiro. O muito importante salientar, Tati, é que o clareamento, o ideal realmente é que ele seja feito no consultório, sob os cuidados de um dentista, porque hoje em dia existe uma febre de qualquer criança, assim, vou para a baladinha na sexta-feira, então vou fazer um clareamento em casa para que eu fique com o dentinho mais bonito para poder encontrar os amiguinhos, né? Mas isso tem uma consequência séria, porque nós estamos numa fase onde tudo está tão superficial, as pessoas estão tão preocupadas com a estética, que acabam abusando do uso do clareador caseiro, do método caseiro. E qual o risco disso? O risco, pois é, o material do clareador, existe agora uma outra alternativa, mas o material clareador, ele é um peróxido de hidrogênio que é água oxigenada, em grande concentração quando feito no consultório, em 37% mais ou menos. O caseiro gira em torno de 15%. Só que o que acontece? Quando nós fazemos no consultório, é feita toda uma proteção da mucosa, da gengiva ao redor dos dentes, e você aplica o gel clareador e é feito todo o controle para que ele não toque nessas estruturas adjacentes ao dente. Então, logo em seguida você faz a higienização, você remove todo aquele excesso sem consequências. O caseiro, as pessoas acabam colocando o gel e vão dormir com ele. Hoje você não precisa ficar com esse tempo todo, mas tem gente que fala, não, vou dormir porque vai clarear mais. E você está ingerindo isso. Quando você ingere, esse peróxido de hidrogênio, ele ataca a sua mucosa do trato digestivo. Então, há uma suspeita de que você possa até causar algum tipo de câncer. A longo prazo, claro que se você usar uma vez ou outra, isso não vai acontecer nada. Mas com frequência. Mas com frequência, que é o que tem acontecido muito hoje em dia. Por isso, muito oportuno e importante esse alerta, exatamente, né, exatamente. Então, o cuidado realmente tem que se tomar um cuidado, a gente tem que fazer tudo com cautela, a higienização com cautela, adequadamente, tudo que for feito na vida a gente tem que ter cautela, né? É importante você me falar disso, porque a gente recebe também com frequência oftalmologistas no programa que falam sempre sobre o uso indiscriminado do colírio, que é um perigo para o olho, para a visão. E aí fica esse alerta também desses clareamentos que as pessoas fazem, caseiros, também pode ser um perigo. Então, na dúvida, gente, procura uma pessoa que entende do assunto, especialista, e ele, né, não vai exagerar na dose, não vai, de repente, deixar passar ali nenhum espaço que, de repente, esse produto não pode ter contato, e aí você fazendo em casa, até por não saber, pela falta de experiência, pela falta de conhecimento, né? Então, mas Tati, mas é mais fácil, compensa ali rapidinho, vou sair mais bonita, vou viajar, vou para uma balada, mas então as mães também que nos acompanham, muitos filhos, adolescentes também já pedem, então acho que, né, tudo tem que ser feito com muita consciência. Eu não sou contra o clareamento caseiro, mas desde que ele seja feito com uma recomendação de dentista e que realmente eles sigam esse protocolo. Né? Perfeito. Doutor, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Gente, atenção então, recebemos hoje Marcelo Ferraz, dentista. Tem aí nos nossos contatos o site para quem quiser buscar mais informações e o telefone do Dr. Marcelo é o 19-3365-7290. De repente, qualquer orientação específica que você de casa queira receber, pode aí então ligar ou acessar o site do nosso convidado. Mais uma vez, muito obrigado e foi um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer Volte foi outras todo oportunidades. meu. Voltarei com certeza. Muito obrigado. Eu vou para mais um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com uma dica bem bacana de artesanato, almofadas criativas, para a alegria das crianças e dos adultos também. Continue com a gente.